As cobras estão entre as criaturas mais temidas do mundo e você certamente conhece alguém que morre de medo desses animais. Não é nenhum exagero querer distância das cobras, já que em muitos casos elas podem causar sérios prejuízos à nossa saúde, principalmente quando estamos lidando com espécies venenosas. É claro que nem todas as espécies possuem veneno, mas, na dúvida, é sempre bom evitar o contato com as serpentes. Afinal de contas, ninguém quer correr o risco de precisar ir correndo para o hospital em busca de um antídoto, não é mesmo? No vídeo de hoje, você vai conhecer os tipos mais perigosos e mortais de cobras que você pode encontrar por aí. Esperamos que você nunca encontre nenhum desses animais, mas se isso acontecer um dia, talvez você pelo menos reconheça o perigo e tente se afastar o mais rápido possível. Antes de o vídeo começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não ficar de fora dos nossos próximos conteúdos. Agora, vamos ao que interessa. Taipã ocidental. Se você conhece um pouco sobre a Austrália, provavelmente você já sabe que alguns animais que vivem por lá não são nada simpáticos. Tirando os coalas, marsupiais e outros animais encantadores que você só encontra lá, há várias criaturas que vivem na Austrália que podem lhe proporcionar belos pesadelos. E um desses animais é a taipã do interior, uma das serpentes mais venenosas do mundo que ao longo do tempo se especializou em caçar mamíferos. Isso porque o veneno dessa cobra é extremamente efetivo contra animais de sangue quente. Para se ter uma ideia do perigo da taipã, a sua mordida libera uma quantidade de veneno capaz de matar até 100 homens adultos. Se você for atacado por esse animal e não receber o cuidado médico necessário, a morte pode acontecer rapidamente, entre 30 e 45 minutos. Assustador, não é? Mas fica pior. Ao contrário do que acontece com algumas outras espécies de cobras, a taipã não desfere apenas uma mordida durante o ataque. Para abater a presa, essa serpente pode morder diversas vezes, liberando toxinas em todas elas, ampliando a gravidade da intoxicação. A boa notícia é que a taipã não costuma atacar sem motivo e normalmente age apenas em defesa própria. De qualquer forma, é melhor passar bem longe desses animais. Cascavel. Saindo da Oceania e voltando para o continente americano, a cascavel é uma cobra muito temida em toda a América do Sul e em partes da América do Norte. A espécie mais comum de cascavel costuma viver em uma área que se estende da Argentina até o México, sendo bastante frequente também em algumas áreas do Brasil. É fácil distinguir uma cascavel de outras serpentes, já que esses animais possuem uma característica bem específica. Ao contrário de outras espécies, quando a cascavel troca de pele, parte da pele antiga fica presa na sua cauda, formando um tipo de anel, que causa um ruído parecido com o de um chocalho. O som é uma importante ferramenta de sobrevivência, uma vez que ajuda a espantar animais de grande porte que poderiam colocar a serpente em risco. O veneno da cascavel ataca as células sanguíneas, causando lesões nos músculos e muitas vezes prejudicando a saúde do sistema nervoso e renal. Com o devido cuidado médico, a maioria das vítimas de ataques desses animais consegue se curar sem grandes problemas. O maior risco
é realmente quando as pessoas atacadas não procuram um hospital, o que normalmente acontece em regiões mais isoladas dos centros urbanos. Serpente tigre australiana. Com um nome desses, certamente você não pode esperar uma cobra inofensiva, não é mesmo? A serpente tigre australiana, como o nome indica, também é nativa da Austrália, mas pode ser encontrada também em algumas outras regiões da Oceania. O veneno dessa cobra chama a atenção dos cientistas por vários motivos. Suas toxinas provocam problemas respiratórios, dormência, transpiração excessiva e paralisia. Caso a assistência médica não seja imediata, o risco de morte pode ser altíssimo. Mas não é apenas a fatalidade que faz com que esse animal chame tanta atenção dos cientistas. De acordo com pesquisas recentes, o veneno da serpente-tigre não sofreu mutações ao longo de 10 milhões de anos de evolução. Segundo os cientistas, isso significa que há vários milhões de anos, o veneno dessa cobra atingiu um nível de letalidade tão grande para os animais caçados pela serpente que ela nunca precisou evoluir desde então, diferente do que acontece com outras espécies. Cobra marrom. Depois da taipã do interior, a cobra marrom é a segunda serpente mais perigosa do mundo quando o assunto é o seu potencial tóxico. Uma única gota do veneno dessa cobra pode levar um ser humano adulto à morte em poucos minutos. Mesmo o filhote desse animal representa um grande risco aos seres humanos, já que ainda bem jovens, essas cobras começam a produzir a toxina. Sem surpresa nenhuma, a cobra marrom também é originária da Austrália. E o maior problema envolvendo essa espécie é que ela pode ser encontrada em grandes centros urbanos, ao contrário de outras serpentes que preferem se esconder em áreas com mais vegetação. A cobra marrom caça principalmente mamíferos de pequeno porte, mas uma coisa que chama a atenção sobre ela é que, em alguns casos, ela acaba desenvolvendo hábitos canibais, se alimentando de suas semelhantes. O maior predador dessas cobras são as aves de rapina, como falcões e gaviões, bem como felinos que possuem uma grande resistência ao veneno dessa espécie. Cobra da morte. A cobra da morte, apesar de não ter a mesma fama de outras serpentes dessa lista, simplesmente não poderia ficar de fora desse vídeo. Esses animais encontrados na Nova Guiné e na Austrália são bem parecidos com as víboras, mas são ainda mais perigosos do que elas. O veneno da cobra da morte é um tipo muito poderoso de neurotoxina que pode causar paralisia. A orientação é que as vítimas de ataques dessa cobra procurem imediatamente um hospital para a aplicação do antídoto. Caso uma pessoa seja picada e não procure ajuda médica, a intoxicação tem grande chance de evoluir para um quadro severo de insuficiência respiratória, que pode levar à morte. Esta espécie é conhecida como a cobra com o ataque mais rápido do mundo. Ela leva apenas 130 milissegundos para sair de sua posição de repouso para atacar a presa e retornar à posição original. Mas se hoje ela já é bastante letal, as coisas eram ainda piores no passado. Antes do desenvolvimento do antídoto, 50% dos casos de ataques envolvendo esses animais resultavam em óbitos. Hoje, as taxas de fatalidade, felizmente, são bem menores. Mamba preta. Natural do continente africano, a mamba preta é uma serpente muito famosa no mundo inteiro. E essa fama se justifica pela sua velocidade incrível, que pode chegar a 20 km por hora.
Não é à toa que ela recebe o título de criatura terrestre mais rápida do mundo. Essa serpente pode atacar suas presas até 12 vezes seguidas, liberando toxinas em todos os ataques. A cada mordida, a cobra libera cerca de 120 miligramas do veneno, uma neurotoxina de ação rápida. E pasme, apenas 0,25 miligramas por quilo são necessárias para matar um homem adulto. Os sintomas aparecem rapidamente e consistem, na maior parte dos casos, em dor local, febre, salivação excessiva e visão turva. Também é possível que a vítima passe por quadros mais severos, incluindo dores severas no abdômen, náuseas e vômito. Nos casos fatais, que ocorrem quase sempre que a vítima não procura ajuda médica, os últimos sintomas são convulsões, paradas respiratórias e coma. Quando a intoxicação chega a esse nível, passa a ser difícil reverter o quadro. Como a neurotoxina possui um período de ação extremamente rápido, a morte pode acontecer em qualquer momento entre 15 minutos e 3 horas após o ataque. Por isso, é importante correr para o hospital o mais rápido possível caso você seja mordido por esse animal. Conclusão: depois de conhecer todas essas cobras, fica bem claro por que algumas pessoas têm tanto medo desses animais. A verdade é que a grande maioria dessas cobras não costuma atacar os seres humanos sem uma motivação. Por isso, desde que você não perturbe a paz desses animais, eles também não deverão lhe incomodar. De qualquer forma, ao avistar uma serpente próximo a você, o mais indicado a se fazer é se afastar do local e evitar qualquer tipo de contato com ela. Se for necessário, você pode sempre fazer o contato com os órgãos de controle ambiental da sua cidade. Eles certamente saberão o melhor a se fazer para evitar que o animal venha a machucar alguém ou se machucar. Vale sempre lembrar que as cobras também têm uma importância muito grande no meio ambiente e cumprem um grande papel na natureza. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo vídeo. Até a próxima!